A Revolução Francesa foi um dos períodos mais importantes do mundo, um conjunto de acontecimentos que resultou do livramento de um regime absolutista, onde o rei Luís XVI mandava em toda a França. Esse período aconteceu durante 10 anos, de 1789 a 1799. Na época, a França era dividida em 3 estados, sendo eles: o primeiro estado representava o clero, o segundo estado representava a nobreza e o terceiro estado representava os burgueses, os trabalhadores, camponeses e todo o resto. O terceiro estado representava a maior parte da população, sendo ela 98%. No regime absolutista da França, eles viviam de uma maneira bastante desigual, que pagavam muitos impostos, eram mal retribuídos por seus trabalhos e toda a riqueza ficava para o primeiro e segundo estado, onde eles ostentavam suas riquezas e festejavam sempre. E essa desigualdade desencadeou uma crise social e econômica na época. Diante dessa situação, o rei Luís XVI tomou uma decisão, da qual iniciar assembleias, e a primeira delas foi a Assembleia dos Notáveis, em 1787. Assembleia que reuniu o primeiro e o segundo estado, e nessa assembleia, os estados participantes tomaram a decisão de aumentar os impostos, no que gerou mais revolta do terceiro estado. Em 1789, deu início a outra assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais, só que dessa vez o terceiro estado participava. Na época, o sistema de votos dessa assembleia era bastante injusto. O terceiro estado, mesmo representando a maior parte da população, teria direito a apenas um voto, ou seja, um voto por estado. Enquanto isso, o primeiro e segundo estado se reuniam para vencer os interesses do terceiro estado. O terceiro estado, para tentar combater essa injustiça, propôs ao rei Luís XVI para que igualasse o número de deputados, e fosse um voto por pessoa. O rei Luís XVI demorou tanto a tomar sua decisão que o terceiro estado e seus deputados criaram a Assembleia Nacional Constituinte, que ocorreu em 1789. Em 1789, o ano da Revolução, no dia 14 de julho, acontece a queda da Bastilha, que era na época uma cadeia para presos políticos e era um grande ícone para o regime absolutista francês. E graças a essa queda, foi um grande símbolo para a queda desse regime absolutista. Ainda em 1789, teve a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento que era preenchido por ideias iluministas, ideais liberais e que era a favor das propriedades privadas, e documento que ia contra ao antigo regime, a favor das liberdades individuais. Na época, foi criada a Constituição Civil do Clero, onde a França começa a separar o Estado e a Igreja. Essa Constituição entra em vigor em 1791, que fez da França uma monarquia constitucional, onde o rei Luís XVI continuava governando, só que respeitando a Constituição. Entre 1792 e 1793, onde em 1792 o rei Luís XVI acaba tentando fugir da França. Ele coage contra a França e é acusado por traição, onde foi julgado e guilhotinado. Durante 1792 a 1794, a República Jacobina assume o poder, um grupo da burguesia que eram mais próximos do povo. Esse período na França ficou conhecido por suas conquistas populares, como o fim da escravidão nas colônias, fim dos direitos feudais sobre todas as terras, início da distribuição de terras e fim do voto censitário, que era o voto privado somente para quem possuía terras e rendas consideráveis. Mas, por sua causa do chamado Período do Terror, o líder dos jacobinos, Maximilien Robespierre, foi morto pelos seus próprios colegas. Em 1795, os girondinos tomam o poder e governam a França, onde teve a Conspiração dos Iguais, o primeiro manifesto socialista da França. Enfrentam uma crise econômica, até que em 1799, no fim da Revolução, Napoleão Bonaparte deu o golpe do 18 de Brumário e assumiu a França, tornando-se um ícone da história francesa. Ele trouxe a estabilidade política para a França e desenvolvimento econômico. E graças aos movimentos anti-absolutistas da época,
temos reflexos até hoje na época em que vivemos, a época contemporânea.